Fala galera, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai comentar uma entrevista que aconteceu no canal do Sebs, que eu vou deixar a descrição aqui embaixo, o link, né? Que ele entrevistou o LoadB, que na verdade ele é um produtor, ou ele é um dos programadores do LowMiner. Então quem sabe conhece mineração, conhece o LowMiner, que é muito conhecido por conseguir um grande desbloqueio nas placas LHR, e ele foi entrevistado pelo Sebs, no canal Sebs. E nessa entrevista ele comentou vários pontos que a gente vai comentar aqui no vídeo, transcrevendo algumas partes da entrevista. Entre eles, por exemplo, como funciona o LHR? Será que trocar o driver é possível desbloquear 100% o LHR? Será que existe algum outro método alternativo, diferente do que é o approach atual, para desbloquear 100% do LHR? E será que a NVIDIA, se ela quisesse, ela conseguiria desbloquear o LHR nas placas que já foram vendidas? Ou seja, ela conseguiria lançar uma atualização que desbloqueie 100%? É isso que a gente vai ver no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva por favor e não deixe de dar o seu like. Bom pessoal, esse é o canal do Sebs, então a gente tem vários pontos, né? Depois vocês podem acessar o link na descrição, que tem a entrevista completa, aqueles que souberem inglês ou então legendado, né? Então a gente vai destacar alguns pontos da entrevista, lembrando que eu não sou técnico assim, informático e saber profundamente sobre essas questões, né? E nem também meu inglês é perfeito como nativo, mas dá pra gente entender algumas coisas, né? Então a primeira parte da entrevista, ele comenta aqui... Of course, my next question was, what is the GPU actually looking for in order to determine that the LHR limiter should kick in? Is it looking specifically for the Ethereum algorithm? And then how come the LHR... Então, basicamente, o que ele está falando é como que o LHR sabe a hora de entrar em ação que está minerando especificamente o Ethereum e não outra moeda. Então, o Debs ele explicou na entrevista basicamente que o que a placa permite ela permite que ela comece a minerar normal. À medida que a memória for sendo mais debandada nas trocas de dados, a memória, especificamente no Ethereum, é mais usada. Ela é a principal, mais do que o Core. Então, a memória começa a ter uma troca de dados intensa. Aí a placa detecta que aquilo é característico de mineração. Aí o que ela vai lá e ela limita a quantidade de trocas de informações que use a memória da placa. Então, basicamente, ela deixa a memória subir e quando atinge o máximo de hash rate, o LHR detecta esse uso excessivo de memória e começa a cair, bloqueando assim todo o desempenho da memória. Já em outras moedas, como não tem esse uso tão intenso da memória, com exceção do Hectacache, né, o que minera Ethereum Classic. Então, nas outras moedas, como usa mais o Core, não tem essa troca tão intensa, então o LHR basicamente não bloqueia. A próxima pergunta que nós vimos é se trocar o driver vai resolver e conseguiria trocar o driver e assim ter 100% de liberação. Vamos ver. Really integrated that very deep into the driver. The driver itself is signed and also the firmware on the GPU side. And signed firmware will accept signed driver solutions. Então, basicamente, ele está falando o seguinte, que nas placas LHR, a NVIDIA foi bem fundo na memória ou na placa, no funcionamento, para bloquear essa liberação de mineração. Então, mesmo que você troque o driver, o firmware dentro da placa, ele é assinado, ou seja, ele só vai reconhecer um driver que também receba a mesma assinatura. Então, mesmo que se coloque um driver diferente, fabricado, que permitiria a placa ler 100%, ela vai bloquear, porque esse driver não vai se comunicar com o firmware da placa. Então, em outras palavras, a NVIDIA bloqueou de tal forma que você teria que conseguir alterar o firmware de maneira que ele consiga identificar um driver não assinado, um driver craqueado. Então, isso é muito difícil, basicamente impossível, especialmente com a ampla gama de placa de vídeo que nós temos. Então, trocar o driver em si não resolve. Mas aí a pergunta é, será que existiria um outro método sem trocar o driver que conseguiria liberar 100%? Vamos ver. Will we be able to see a full 100% unlock using this approach? No, not 100%. In fact, now with 78+%, we are pretty much at the limit of this. Of course. Então, basicamente, por esse método atual que o LowMiner usa, a gente não conseguiria 100%. Mas unless someone finds a faster, slow kernel that doesn't lock. But wait, that doesn't mean that there might not be other ways we could beat LHR
LHR 100%. This is what he had to say. Ele basicamente será que então não tem outro método? Porque ele deu uma brecha, né? Vamos ver o que ele fala sobre isso. Another approach would be if we can somehow trick the driver to think, okay, this is not mining load at all, or to somehow, well, shoot the driver into a state that it doesn't detect the miner, then we might be able to understand. Então, o que basicamente ele diz é que se nós colocássemos o driver num modo que ele não perceba que está sendo feita essa troca de dados intensa, ou então que ele fique num modo que ele não perceba o que está acontecendo, no modo como ele ficasse absorto, assim, o driver, como que desativado, mas funcionando, e ele não detectasse, aí talvez seria possível fazer esse desbloqueio de 100% do LHR. Por enquanto, ainda não tem essa possibilidade. Então, isso nos traz a nossa última pergunta, né? Será que a NVIDIA, se ela quisesse, ela poderia cancelar o LHR, ou seja, dar uma atualização, e a partir de então todas as placas funcionam 100%? Vamos ver o que ele comentou aqui. That's not quite the same if NVIDIA wanted to do it. Isso não é a mesma coisa se a NVIDIA fazer. Então, será que com a NVIDIA seria possível? Maybe someday they will allow us when ETH is over, and well, it might be we can at some point mine ETC when they. Talvez no futuro ela possa fazer isso. Provavelmente a gente vai estar minerando Ethereum Classic. When they allow us to, because this will be something they could turn up in the driver. Yeah. They just would need to do a driver release, but okay, I fear that's. Oh, sorry, go ahead. I fear that's not happening too soon. Yeah. Basicamente ele falou que é possível sim, basta uma atualização de driver da parte deles que funcionaria por 100%. Então, teoricamente, não tem nada físico que impediria isso de acontecer. É mais questão de interesse comercial da NVIDIA mesmo. E ele acaba falando que não vê isso no futuro próximo acontecendo. Yeah, but that's interesting. So NVIDIA could choose to just turn LHR off Então, in a driver tomorrow if they so want. A NVIDIA poderia desligar assim se quisesse? Yeah. If they Wow. want to, yeah. Wow. Okay, so it's actually not that there is something actual physical on the card. Então, basicamente, não é algo físico na placa, é algo que eles poderiam desligar. Well, there is, but they could circumvent that with Tem a parte física, mas é algo que seria possível desligar. just the driver. It's always. Bom, pessoal, então foi esse alguns trechos da entrevista. Recomendo vocês assistirem a entrevista completa, se assim for possível. Então nós podemos ver que o LHR ele identifica esse uso excessivo de memória e depois de alguns segundos ele bloqueia. Então, atualmente, pelo método atual que os mineradores estão fazendo esse approach, não vão conseguir desbloquear 100%. Talvez 80% já conseguimos, 82%, 83%, já estamos chegando bem perto do limite. Mas isso mostrou que em outras moedas, como a gente já sabia, não tem o LHR, exceto no Ethereum Classic, que é muito semelhante ao Ethereum normal. Mas a gente viu que é possível sim a NVIDIA desbloquear se quiserem. Um dia no futuro pode ser que façam, mas a gente não pode contar com isso. Mas foi interessante, espero que tenham gostado dessas informações. Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre o assunto, se você acha que um dia vamos ter 100%. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima.